Sejam todos muito bem-vindos à coletiva de imprensa de lançamento da segunda temporada da Fórmula E no Brasil. Gostaria de convidar para que componham o palco o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, acompanhado do cofundador e diretor-geral da Fórmula E, Alberto Longo. Convidamos para que também componham o palco, acompanhando o prefeito Ricardo Nunes e o Alberto Longo, o diretor-presidente da SP Tours, Gustavo Pires. Convidamos o presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo, Giovanni Guerra. E os pilotos da Fórmula E, Lucas Di Grassi e Sérgio Sete Câmara. E eu convido a todos a assistirem um pouco do que foi a Fórmula E na temporada passada. Vamos ao vídeo. This is racing electric. 200 miles per hour through the world's most iconic cities. Lights out, Formula E is underway once again. What a World-class drivers, teams and partners. Pioneering the EV revolution. Designed to inspire and excite the next wave of sports fans, the electric generation. Access to key decision makers through world-class hospitality and VIP experiences. Recognized as the world's most sustainable sport, the first to be net zero since day zero, positively impacting the communities we race in. Tell what I'm saying. You don't see, I don't fake it. To the top and I stay. Born to be bold. This is racing electric. This is Formula E. The fastest growing motorsport in the world. That is unbelievable. What a race. São Paulo, uma das cidades mais vibrantes da América do Sul, irá receber mais uma vez o ABB FIA Formula E World Championship. Será o segundo ano aqui em São Paulo, que será realizado no dia 16 de março de 2024. E para sabermos um pouco mais sobre essa etapa, convido o cofundador e diretor-geral da Fórmula E, Alberto Longo. Good morning everyone. Mayor, Prefeito Ricardo Nunes, Gustavo Pires, the CEO of SP Tourism, Lucas Di Grassi, World Champion, Sergio. You're gonna get World Champion at some point, I'm positive. I'm President of the local ASN, Giovanni. Thank you all for being here this morning. I wanted to start thanking the mayor and his team. I think what you guys are doing in Sao Paulo is absolutely amazing. I've been reading a lot about all these new buses that you are just procure, and I think there are kind of 60. Oh, sorry. Bom dia a todos. Desculpe, agora não lembro todos os nomes, mas bom dia a todos. Agradeço muito por estar aqui, por essa oportunidade. Bom dia, prefeito. Agradeço por poder estar aqui. Eu tenho lido muito sobre São Paulo, sobre o seu trabalho na mobilidade ecológica de São Paulo. I was saying, sorry, apologize for that. That I have been reading a lot about what the mayor and his team is doing for the city of Sao Paulo. I believe there are 60 electric buses that are
already commanded and working in Sao Paulo, but we have a figure of something like 1,600 by the end of next year, which is absolutely amazing. Desculpe. Eu tenho acompanhado o seu trabalho com relação à mobilidade. Acredito que no momento há 60 ônibus à disposição, ônibus elétricos, e também que você tem uma meta de 600 ônibus ainda este ano, em 2024. Also, I can see it on the streets of the city of Sao Paulo as well, the amount of resurfacing, repaving of all the streets of, not all, but most of the streets of Sao Paulo. So again, well done. Eu também tenho observado que há um recapeamento das rodovias, das estradas e das ruas de São Paulo. Tenho acompanhado o seu trabalho nessa direção. So again, thank you so much for all the support given to Formula E. Last year was an amazing event, but we're going to do bigger and better this year, for sure. Eu também agradeço pela sua ajuda, pelo seu suporte à Fórmula E. Já tivemos um evento o ano passado, esse ano será ainda maior e melhor. So let's talk about some figures from last year. We're talking about in Sao Paulo, we had 23,000 avid fans coming to the race last year. Nós temos milhares de habitantes de São Paulo que estarão nesta corrida, participarão desta corrida. More than 2,000 local employees help Formula E and the municipality to put on the event. E nós temos mais de 2.000 pessoas participando como funcionários, trabalhando para que esse evento possa acontecer aqui em São Paulo. We had more than 7,000 people traveling to Sao Paulo from abroad, which basically fill up all the hotels in the city. Nós também recebemos mais de 7.000 visitantes a esse evento, que vêm de outros países, e claro, isso ajuda o setor de hotelaria de São Paulo. So on a raw calculation, we're talking about an impact, an economical impact to the city of very close to $100 million. Nós acreditamos que o impacto financeiro vai alcançar em torno de 100 milhões de dólares. But that was about last year. And this year, as I was mentioning before, we're going to do better, obviously, and most of you, I'm sure, were there, so probably we faced some challenges, and we have done everything on our power to sort that out, and this year, again, it will be an amazing event. Bom, todos esses números que eu mencionei puderam ser comprovados no ano passado, mas esse ano vamos fazer mais e melhor. Estamos fazendo todo o possível, tudo que está nas nossas capacidades para que esse evento seja realmente incrível. So today we're actually announcing the start of the ticket sales, and you can go through the website of Formula E and through 11.com in order to get your tickets. If I can make a suggestion, do it quick because they're going to run out very quickly. Nós estamos hoje lançando então a venda dos ingressos para esse evento. Vocês podem consultar o nosso site, observar os preços, né? E espero que vocês corram para comprá-los, porque eu acredito que eles vão esgotar em breve, vão estar esgotados em breve. And with this, I believe I'm going to intro a video for all of you to have a look at, and after all, we will have a Q&A and obviously one-to-one interviews. And I'm going to be around if you might need anything from me. Vou agora mostrar um vídeo a vocês sobre o evento. Depois nós teremos uma sessão de perguntas e respostas. Passaremos depois a entrevistas individuais. Eu estarei à disposição. Obrigado. Vamos então ao vídeo da venda de ingressos. Well, it is all action stations then as we get ready to go racing here. Lights out and we're underway. Down the inside. Oh! We've got moves being made here as well. Up the inside. Coming down the inside, that's going to be really tight. I think he can hold on here. Across the line comes Mitch Evans to win.
Obrigado, Alberto. E nós ouviremos agora o diretor-presidente da CBA, Giovanni Guerra, que tem um depoimento bem legal sobre a Fórmula E, que foi realizada aqui na cidade de São Paulo no ano passado. Giovanni, com você. Bom, de fato, é uma honra para nós estar recebendo mais uma vez a Fórmula E. Eu, como representante de todos os pilotos, de todas as categorias do automobilismo brasileiro, e como representante do automobilismo brasileiro na FIA, é uma honra muito grande, é um prazer. E eu quero parabenizar você, prefeito. Você tem feito diferença. Parabéns com todas as letras maiúsculas. Turismo, esporte, ação, social, economia andam de braços dados. Eu gostaria muito de dividir com vocês uma carta que eu recebi depois de todo o esforço que foi feito o ano passado. E essa carta foi endereçada a mim naturalmente, mas é um momento muito oportuno para que eu possa dividir com vocês o quão nós todos podemos ficar orgulhosos e muito mais motivados em repetir ainda, como diz o Roberto, um trabalho ainda muito melhor. Essa carta foi me escrita pelo Pablo Martino, que é o responsável da FIA pela Fórmula E. Entre todas as coisas, eu quero destacar aqui, para não ficar tão longo, que o trabalho na pista foi uma das performances mais notáveis já vistas na Fórmula E. E os comissários, bandeirinhas, pessoal de resgate, bombeiro e todos os outros voluntários ao redor do circuito foram além das nossas maiores expectativas. O trabalho realizado pelos comissários técnicos no pit lane para apoiar o delegado técnico da FIA, os seus adjuntos, foi excelente e desempenhou um papel fundamental no sucesso de todas as verificações necessárias realizadas durante o evento. E aqui eles discorrem um monte de elogios. E por fim, e mais importante, estenda a nossa gratidão a todos os seus associados, ao prefeito, especialmente a você, Gustavo, que por entregarem uma primeira edição inesquecível, irretocável do E-Prix São Paulo. Estamos ansiosos para retornar ao Brasil em 2024. Seja bem-vindo, Alberto. O Brasil te recebe de braços abertos. Obrigado, Giovanni. E ouviremos na sequência o diretor-presidente da SP Tours, Gustavo Pires. Bom dia a todos e a todos. Cumprimentar aqui, claro, o prefeito Ricardo Nunes, que é o grande responsável pela vinda da Fórmula E para São Paulo, que aconteceu em seu primeiro ano este ano, 2023, terá sua próxima edição em 2024, no dia 16 de março, no AMB. Alberto Longo, diretor da Fórmula E, grande amigo, grande parceiro, que faz um evento que é referência em todo o mundo. Nosso campeão Lucas de Grassi, nosso futuro campeão Sérgio Sete Câmara, nosso presidente Giovanni, muito obrigado pelas palavras, muito obrigado pela carta. Os promotores locais, Marcelo Fonseca e André Scaff, sem eles com certeza não seria possível realizar o evento, assim como o diretor de São Paulo, o diretor da prova da Fórmula E, Guilherme Birello, que esteve com a gente em outra oportunidade na SP Tours, faz muita falta, mas é fundamental ali do lado da Fórmula E também. Vitor Sampaio, chefe de gabinete do prefeito, chefe de todos nós aqui, ajuda muito todo o processo interno, que às vezes não aparece para o público nem para a imprensa, mas que sem ele não seria possível para nós realizarmos as nossas entregas. E cumprimentar todos os secretários, em nome do amigo e secretário Fábio Lepic, que está aqui presente também. A gente, quando teve o sonho de trazer a Fórmula E, e muita gente falava que não seria possível, porque de fato é um evento de proporção internacional, é um evento grandioso em todo o mundo e que requer uma série de fatores e conjunturas
Chega aqui o secretário de governo Edson Aparecido, também cumprimentá-lo. Sem ele, essas nossas conquistas não seriam possíveis. Mas se tinha uma dúvida se conseguiríamos fazer o evento aqui em São Paulo, porque é um evento de fato grandioso, e é um evento que depende de muitas pessoas locais para se concretizar. E acho que de todas as partes e todos os lados, a gente teve um trabalho muito efetivo, que deu um resultado muito grande. A Fórmula E expõe a cidade de São Paulo positivamente para mais de 150 países. A gente fala muito, a gente conversa muito disso, eu e o prefeito. Quanto custaria para você expor a marca da sua empresa positivamente em 150 cidades do mundo? Esse retorno que um evento como a Fórmula E nos traz chega a ser imensurável. É muito difícil você conseguir dar números para isso, e é muito positivo para a cidade de São Paulo, além de todo o impacto econômico e geração de emprego, que é o que o prefeito Ricardo Nunes mais nos cobra. Cada evento que a gente faz, cada evento que a gente produz, desde o evento micro que acontece aqui em São Paulo, só no dia 12 de outubro, a SP Tours fez 120 eventos em um dia. Aproveito para agradecer, parabenizar toda a nossa equipe da SP Tours. Muitos estão aqui nesse momento e para mim é um orgulho muito grande ser o interlocutor de vocês. Eu sou mais uma peça da nossa máquina ali, a SP Tours, que tem grandes entregas. E o prefeito Ricardo Nunes, seja nesse evento micro, seja num mega evento como a Fórmula E, a cobrança dele em cima de nós, primeiro é diária, a gente brinca, é meia-noite, ele me manda mensagem cobrando uma demanda, 5h30 da manhã eu já pergunto se eu resolvi. O ritmo é alucinante, prefeito muito dedicado, e ele sempre nos cobra de geração de emprego e impacto econômico. É o que a gente está atrás num evento como a Fórmula E, é algo que a gente vem conseguindo entregar. Então agradecer a todos vocês, parabenizar a todos também, em especial o prefeito Ricardo Nunes. Muito bem. Obrigado, Gustavo. E agora eu vou fazer um bate-bola aqui com o Lucas, com o Sérgio e com o Alberto. Tem aqui algumas perguntas que foram feitas para vocês. E a primeira é, Lucas e Sérgio, o quanto é importante para vocês voltarem a correr aqui em São Paulo? E qual é a emoção de correr em casa novamente? Bom, tá. Então, primeiro, bom dia a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez para falar da Fórmula E. Queria agradecer toda essa equipe que fez possível esse evento. Para a gente, obviamente, é uma honra poder representar o Brasil num campeonato mundial de automobilismo como a Fórmula E. E aqui em São Paulo, ou aqui no Brasil, foram anos de trabalho sem sucesso, até o governo atual, que colocou essa etapa no calendário e colocou São Paulo à frente dessa mudança, da transição energética no âmbito mundial. Então, para a imagem como Brasil e como paulista, para mim é um orgulho poder ter a Fórmula E aqui em São Paulo. E para mim, como brasileiro, poder representar o Brasil no campeonato já há 10 anos, vai ser minha 10ª temporada. Eu estou de volta na minha equipe original, a equipe que eu ganhei a primeira prova, a equipe que eu ganhei o Campeonato Mundial em 2017. E estou mais animado esse ano e espero fazer uma corrida melhor do que o Epri do ano passado e tentar, contanto que tenha um dos brasileiros, ou eu, o Serginho, levantando uma bandeira brasileira no pódio aqui em São Paulo, seria um sonho. Sérgio? Bom dia a todos. Como o Lucas disse, é uma grande honra para nós estar aqui hoje. Eu quero parabenizar todos que participaram do evento do ano passado, que foi um grande sucesso. Primeiro ano da Fórmula E no Brasil, um evento bem organizado, eu diria hoje, comparando com as outras etapas mundo afora, que já é uma das principais etapas do campeonato, e com mais 4 anos aí garantidos, a gente vê uma perspectiva só de crescer, de melhoras. Então, eu como brasileiro fiquei muito feliz, muito orgulhoso de ver o evento aqui em casa sendo tão bem feito. E
como piloto, é uma pista que proporcionou uma corrida muito interessante. Foram 114 ultrapassagens, a quinta pista, na verdade a quarta pista do calendário que mais a gente teve ultrapassagens, aquela reta do Sambódromo, longa, né, com altas velocidades. Então, uma etapa que todos nós temos que se orgulhar. Assim como o Lucas, eu espero poder estar fazendo um resultado mais bacana esse ano. Ano passado eu até qualifiquei bem, mas fui punido depois do qualifying e tive que largar lá do fundo. Então, não foi, em termos de resultado, a melhor corrida para mim, mas espero poder fazer uma etapa melhor em casa esse ano. Obrigado. Agora, Alberto. Nessa 10ª temporada, a Fórmula E irá correr em muitos locais novos e emocionantes, com Tóquio e Xangai sendo adicionados ao calendário. Essa é uma das temporadas mais emocionantes até agora? Well, definitely yes. First of all, we're going to the 4th most populated countries in the world. You know, starting with Brazil, we're going to the US, we're going to China, back to China, and also in India. That for me is kind of a big highlight. Bem, claro, é um grande desafio, mas nós vamos estar nos países mais populados desse mundo, desse mundo. Então, é claro, né? É sempre um desafio e eu espero dar conta dele sem nenhum problema. Estou muito feliz. So definitely it is, for me, the most spectacular calendar that Formula E has put together in our short history of 10 years. Então, esse, com certeza, é o calendário mais incrível que a Fórmula 1 já conseguiu promover nos últimos 10 anos, nos anos de existência da Fórmula E. Thank you. Obrigado. Obrigado, Alberto. Lucas, qual é a sensação de estar de volta à ABT Cupra, equipe que você obteve o seu primeiro campeonato na Fórmula E? Quais são os seus objetivos e também os objetivos da sua equipe para essa 10ª temporada? Eu sei que você vai falar que é ser campeão, mas dentre esses, quais os outros? Obviamente a gente entra no campeonato para ser campeão, mas também tem que ser realista, né? Obviamente a gente está num processo de melhora de equipe. O objetivo é melhorar do ano passado, é ser mais consistente de volta aos pódios e aos pontos, que o ano passado foi um ano muito difícil. Mas é uma equipe que eu conheço muito bem, é uma equipe que eu fiz 7 temporadas, a gente fez 11 vitórias, mais de 36 pódios, mais de 800 pontos com a equipe. Então, é uma equipe que eu conheço muito bem, que eu estou muito à vontade, estou muito feliz de estar de volta e posso falar que é um contrato de longo prazo, então vou estar aí na Fórmula E mais uns anos pela frente. Isso é bom, né? Sem dúvida. Serginho, essa é a sua 2ª temporada com a equipe, pilotando ao lado do Dan Ticktum, seu parceiro de equipe. O quanto é importante essa parceria, esse conjunto todo? É fundamental, né? O Dan é um cara que tem um temperamento assim um pouco... ele é um cara bem eufórico, assim. Então, no começo eu até pensei, olha, pode ser que não funcione, mas é um companheiro de equipe muito bom. A gente trabalha bem junto, a gente tem uma ideia parecida sobre o que a gente quer do carro e tenta levar a equipe na direção certa, mas é um campeonato muito competitivo. O nível de engenharia assim, das equipes é praticamente nivelado ali com a Fórmula 1. Então, às vezes, eu acho que a gente leva a equipe na direção certa, mas às vezes o recurso também importa muito. Tem equipes com quase o dobro de pessoas trabalhando que a nossa. E vamos ver se a gente consegue dar um passo para frente esse ano. Mas com certeza essa relação dos companheiros de equipe é fundamental para o desenvolvimento do carro. E todos nós aqui estaremos na torcida por vocês. Obrigado. Só para ressaltar o que o Serginho falou, a gente acabou de fazer os testes em Valência. E enquanto em outras categorias, por exemplo, na Fórmula 1, que você vê uma diferença de meio segundo do primeiro para o terceiro, do primeiro para o quarto, a gente teve os 22 pilotos do grid em meio segundo. Então, assim, eu fiquei a 3 décimos e meio do primeiro e fui 14º. Então, assim, o nível de competitividade na Fórmula E não existe em nenhum outro campeonato do mundo tão próximo, né, Serginho? Por isso que é tão difícil. Além disso, como você falou, tem equipes um pouco mais avançadas, mas o nível é muito alto ali, né?
Beleza. Alberto, São Paulo se tornou um polo do automobilismo no país, recebendo os três principais campeonatos da FIA, Fórmula E, Fórmula 1 e Campeonato Mundial de Endurance. Eu sei que você já falou sobre isso um pouco no começo da sua fala, mas o quanto é importante ter o apoio da prefeitura e das autoridades locais de uma maneira geral para que a corrida aconteça? So, well, it's absolutely fundamental. And let me tell you a story. We have been trying to race in Brazil since day one of the existence of Formula E. As easy as that. So I started traveling here together with Lucas back in 2013, in order to try to do a race in such an amazing market like Brazil. And it was only when the mayor did have interest on hosting a Formula event is when we managed to get into Brazil. Then obviously we have amazing promoters as well, but definitely the city, the municipality, the mayor, and Gustavo has a super key role on us being here. O papel das autoridades é fundamental. Vou contar uma história para vocês. Lá em 2013, tive uma conversa com o Lucas, o piloto, uma vez, a respeito desse evento, mas nós não tínhamos apoio na época, então era muito difícil trazer o evento para cá. A partir do apoio do nosso prefeito e também de outros promotores que estão aqui, né, nós conseguimos finalmente trazer o evento para a nossa cidade, para essa cidade. The first time I came here was 2013. 2013, prefeito. 2013 é a primeira vez. Which was 1 year before the first season of Formula E. That was the first time we came to Brazil. It was the first race announced? Actually, it was the first race announced, but then it didn't happen. Bom, E nós tivemos, para quem não sabe, né, a gente teve, não só eu, Serginho, a gente teve o Bruno Senna na Fórmula E, a gente teve o Felipe Massa, a gente teve até o Nars, o Felipe Nars, correu. Então a gente tem uma tradição, o Nelson Piquet, a gente tem uma tradição muito grande de brasileiros, né? Então faltava essa etapa aqui e graças ao governo atual que a gente conseguiu. Lucas, você está na Fórmula E desde o início. Dá quase para falar que você é um decano da Fórmula E, né? E eu queria saber quais são as mudanças mais significativas que você viu nesses 10 anos de Fórmula E. As duas únicas pessoas que estão há mais tempo do que eu estou na Fórmula E é o Alberto e o Alejandro, só. O resto não. Isso é bom e ruim, né? Me deixa um pouco velho também, pensar que a gente está há 12 anos na Fórmula E. E a Fórmula E evoluiu muito. No começo a gente cada piloto tinha 2 carros. O piloto no pit stop tinha que pular de um carro para o outro. O carro só tinha 350 cavalos. Daí passou para a geração 2 dos carros, que o carro passou para 450 cavalos, uma bateria só. Esse carro aqui, ele ainda não está totalmente liberado. Esse carro aqui a gente corre com mais ou menos uns 500 cavalos, mas ele tem o potencial de chegar a 850 cavalos médios de potência. Isso é mais de 1 cavalo por quilo médio. Esse carro foi liberado em Londres, a gente fez um teste. De liberar totalmente o regulamento técnico do carro atual. E o carro bateu o recorde mundial de velocidade em indoor. Então o recorde atual é da Fórmula E. E esse carro é capaz de acelerar de 0 a 200 km por hora muito mais rápido que um Fórmula 1. Por ter 2 motores e ter tração integral nas 4 rodas. Então ainda a gente tem um potencial desse carro para ser liberado, que vai acontecer aos poucos, mas a tecnologia evoluiu tanto nesses 10 anos que a Fórmula E, a corrida em si e o nível em geral das equipes, como o Serginho falou, teve que aumentar para um nível praticamente igual de Fórmula 1, do nível de desenvolvimento de software, desenvolvimento de eficiência de motor, tanto que as regras da Fórmula 1 de 2026 para o sistema elétrico vão usar a mesma potência que a gente tem no powertrain traseiro hoje, em 2023. Então assim, a regra que a Fórmula 1 vai usar daqui 3 anos no elétrico já é o que a gente usa hoje, só no motor traseiro, e a gente ainda tem um motor dianteiro. Então esse carro é um carro que avançou muito, a tecnologia elétrica avançou muito,
E isso, obviamente, vai ter um impacto muito grande na mobilidade, na qualidade de vida das pessoas que moram em cidades que têm muitos carros, no caso de São Paulo. Então, para mim, foi uma validação da ideia que o Alejandro e o Alberto tiveram e que eu acreditei há 12 anos atrás, quando quase ninguém falava de carro elétrico. A gente vê a cada ano evoluindo cada vez mais. Obrigado, Serginho. Qual é a sua expectativa para essa temporada com as mudanças no carro em relação à temporada passada? Olha, vou ser sincero, na Fórmula E a gente tem um carro novo a cada 4 anos, que muda a geração, que o Lucas estava falando das grandes mudanças de um carro para o outro, é uma geração 1, geração 2, a gente está atualmente na 3ª geração. Esse ciclo ele dura 4 anos. E na metade de cada ciclo, a equipe tem uma chance de rehomologar o carro. E ela pode mudar o motor dela, o diferencial, vários componentes do carro. A gente não está num desses anos. Então, o carro de quase todas as equipes é praticamente idêntico ao do ano passado. É lógico que uma equipe pode melhorar e tal, piorar um pouco, mas são diferenças pequenas. A tendência é que as equipes que dominaram ano passado vão continuar dominando, a tendência é essa. E as equipes que não tinham uma performance muito legal vão continuar lá. Então, o que a gente pode mirar na nossa equipe, que mudou de nome, mas a equipe continua sendo a mesma, é sair do fundo do pelotão e buscar o meio do pelotão com mais consistência, pontuar, né? Então, sendo mais específico, falando aqui de São Paulo, buscar uns pontinhos aqui em casa seria o ideal. Ou seja, trabalho, trabalho e trabalho. Com certeza. Para melhorar. Alberto, para fechar, quando você idealizou o campeonato há 10 anos, você tinha ideia do potencial de um campeonato de alta performance com carros elétricos? Você chegou a imaginar que chegaria tão longe e que seria tão emocionante ter fãs apaixonados nas cidades em que as provas acontecem? Obviously, when someone creates something from scratch, you always have the will of that you're doing something big, and we did have that dream when we started. Bom, quando nós iniciamos, claro, quando você começa do zero alguma coisa, é claro que você sonha alto, não é? Então nós tínhamos sim um sonho de ir longe já desde o início. But it's also true that only after 10 years we have more than 370 million people who watch Formula E on TV last year. Então, depois de 10 anos, nós temos mais de 370 milhões de pessoas que assistem a Fórmula E pela televisão. We are broadcasted in more than 150 countries worldwide. Nós somos televisionados, ou mesmo outros veículos de comunicação em muitos países do mundo. We race in the heart of the biggest cities of the world. Nós temos corridas nas maiores cidades do mundo. We have amazing global partners, including teams and manufacturers of the size of, I don't know, Porsche, Jaguar, DS, etc., etc. Nós também temos, é claro, parceiros, tais como a Porsche, Jaguar, DS, Maserati. DS, Maserati, todos esses nos auxiliando nesse processo. And we have the most impressive lineup of drivers in the world. There is no other championship with that lineup of driver. The competition that these guys put weekend after weekend is just unique. Então nós também temos essa equipe incrível de pilotos que trabalham muito para poder estar nessa competição. And we have again the most competitive form of motor racing in the world today. That's a reality. Probably if someone would have told me 10 years ago, I would have thought that they were a bit crazy. Yeah. Nós também temos os maiores competidores do mercado. Acho que há 10 anos atrás, se alguém tivesse me perguntado isso, eu diria que eu estaria louco. Mas não, nós estamos, como somos bastante competitivos. Obrigado, Alberto, parabéns. Obrigado, Sérgio, obrigado, Lucas, boa sorte para vocês. E eu convido a todos a assistirem ao vídeo institucional da cidade de São Paulo. Bem-vindo à cidade de São Paulo.
uma das maiores metrópoles do mundo, vibrante, pulsante, humana e diversa. Uma cidade acolhedora para todos, que é um pouco do mundo todo num só lugar. Sou São Paulo, São Paulo, sou São Paulo, São Paulo. A cidade de São Paulo tem muito para mostrar. É uma cidade que se destaca em diversos pontos importantes, não só para quem vive aqui. A força da cidade de São Paulo é a força do Brasil. Um Brasil que conta com a cidade de São Paulo de hoje e com a São Paulo dos próximos anos. Sou São Paulo, São Paulo, sou São Paulo. A cidade de São Paulo atrai pessoas de todo o país e de todo o mundo. A cidade não para de crescer e se desenvolver, oferecendo cada vez mais oportunidades e qualidade de vida para todos. A cidade de São Paulo atrai milhões de turistas por ano. Sua diversidade, hospitalidade, gastronomia e vida noturna são imbatíveis. Somos a única cidade no mundo com 3 grandes prêmios internacionais do automobilismo e o número de eventos e feiras de negócios cresce a cada ano com novas oportunidades todos os dias. Sou São Paulo, São Paulo. Atividade cultural é o que não falta na cidade de São Paulo. Todos os dias acontece uma grande variedade de atrações culturais para visitar ou participar ativamente. O cenário cultural paulistano é um dos mais importantes do mundo e já somos a capital dos shows na América Latina. Mas não é só no crescimento e desenvolvimento que a cidade de São Paulo se destaca. Para compensar tudo isso, ela é uma cidade com muito verde. Seus inúmeros parques, praças, áreas verdes e ruas arborizadas somam mais da metade do seu território, trazendo mais saúde e qualidade de vida à população. A cidade tem até um polo de ecoturismo e áreas de proteção ambiental com trechos de Mata Atlântica intocada, fauna e flora preservadas. Tudo isso mostra que a cidade de São Paulo é muito mais do que você imagina. Uma cidade cada vez melhor no presente e cada vez mais preparada para o futuro. Venha, visite, invista, faça parte. São Paulo, São Paulo, sou São Paulo. Viva São Paulo! São Paulo, São Paulo. Muito bem, e para encerrarmos essa primeira parte do nosso encontro, porque daqui a pouquinho tem a coletiva de imprensa e tem também os simuladores lá no fundo, teremos algumas provas. Convidamos a fazer uso da palavra o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes. Obrigado. Muito bom dia, boa tarde. Bom dia a todos. Bom estar aqui com vocês. Ano passado foi um grande sucesso a estreia da Fórmula E aqui na cidade de São Paulo. Ano passado não, esse ano, né? Nós conversamos ano passado e foi esse ano. E ano que vem, 2024, a segunda vez que vamos ter a Fórmula E e também que será a comemoração dos 10 anos de Fórmula E. Portanto, a gente vai estar aqui com uma das etapas, uma comemoração importante de 10 anos da Fórmula E. E esse conceito todo, onde no mundo inteiro a gente tem as grandes cidades buscando a eficiência, buscando fazer uma ação com relação à questão da sustentabilidade, do meio ambiente. A cidade de São Paulo, que é a 5ª maior metrópole do mundo, que está se destacando em todos os pontos com relação às questões de importância mundial, não seria diferente para a gente ter aqui a Fórmula E com um enfoque muito grande na geração de emprego, geração de renda, o amor do povo brasileiro pelo automobilismo, nossos pilotos, mas também com a geração de emprego, geração de renda e uma mensagem muito importante, que é esse compromisso da cidade com a questão do meio ambiente e da sustentabilidade. Nós temos políticas públicas muito concretas de incentivo a veículos elétricos. Aqui a gente já colocou esse ano 60 novos ônibus elétricos, vamos ter 600 até o final do ano, são mais 1.400 no ano que vem. Estamos dando um incentivo importante de devolução de grande parte do valor do IPVA para veículos elétricos, ou seja, uma preocupação enorme
com a questão da sustentabilidade e do meio ambiente. Além disso, como a gente viu aqui nesse vídeo, essa questão da ampliação das nossas áreas de parque, de cobertura vegetal. E, Alberto, tem uma informação muito importante. A gente tinha aqui 48% de área de cobertura vegetal. Nós fomos para 54%. Tínhamos parques, 199 parques. Hoje já temos 103 parques. Eu inaugurei 4 parques, vou inaugurar mais 5 parques. Nós estamos num processo de desapropriação de 10% do território da cidade, de áreas que têm nascentes, mata atlântica, para que aquilo torne uma área pública e preservada para a eternidade, com patrimônio dos paulistanos, das pessoas que vivem, que moram, que trabalham, que visitam essa cidade. Agora, tudo isso está acontecendo porque tem muita gente envolvida, né? Então, queria muito primeiro agradecer aqui o Alberto Longo, cofundador e diretor-geral da Fórmula E, onde desde o início que a gente começou a conversar, via a dimensão que era todo esse processo da Fórmula E, e a gente culminou de sair um resultado muito positivo, que já foi esse ano a etapa da Fórmula E aqui. Temos um contrato de 5 anos, ano que vem, em março de 2014, a segunda corrida aqui em São Paulo, então agradeço muito. O Marcelo Fonseca, que também é promotor local aqui, também que fez um trabalho muito importante, está fazendo. A Margot, diretora de eventos, obrigado, viu, Margot? O André Scaff também, nosso grande amigo, que também é promotor local. Os nossos pilotos, que é o nosso orgulho, o Lucas de Grassi e o Sérgio Sete Câmara, muito sucesso para vocês, vamos estar lá junto, vibrando como foi esse ano. Estava quente, né? Estava calor, vocês aquele macacão lá e a gente de camiseta, bem legal, mas ali vamos estar torcendo para vocês estarem sempre levando o nome da nossa cidade, do nosso país. Como está o Giovanni, presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo, e quando você faz a leitura dessa mensagem do responsável da Confederação sobre a Fórmula E, elogiando o circuito que teve aqui em São Paulo, que a gente se esforçou bastante junto com os promotores para que tudo desse certo, e foi realmente um grande sucesso, a gente fica com uma sensação de dever cumprido, Giovanni. Então, muito obrigado à Confederação, você, na sua pessoa, né, muitas pessoas que amam o automobilismo e trabalham muito para a gente poder ter o automobilismo aqui cada vez mais forte, cada vez mais pulsante e cada vez mais referência para o mundo. São Paulo é a única cidade do mundo que tem os 3 grandes eventos da FIA, a Fórmula E, a Fórmula 1 e vamos ter agora, dia 14 de julho, a WEC. E muitas pessoas, né, apaixonadas aqui, o Marcelo, diretor do autódromo, vejo ali o Sérgio Berti, outro apaixonado, e tantos apaixonados pelo automobilismo aqui. Então, em seu nome, cumprimentar cada um dos apaixonados pelo automobilismo, como eu também o sou. Gustavo Pires aqui, uma referência muito especial. Todas as missões que a gente dá para o Gustavo, ele vai e desenvolve com muita competência, né, com muita habilidade, sempre visando aquilo que é o nosso propósito. Trazer eventos para a cidade, mas garantir que tenha geração de emprego, que tenha movimentação financeira, que os nossos hotéis estejam cheios, que os nossos restaurantes estejam cheios, que o taxista esteja feliz porque está fazendo muitas corridas, o motorista de aplicativo está feliz, ou seja, a gente movimentar a cidade. E lógico, transmitir positivamente a cidade para o mundo. A Fórmula E vai estar passando para 150 e... quantos países, Roberto? 157 países. 157 países vão estar transmitindo a Fórmula E aqui da cidade de São Paulo para o mundo positivamente. Muitas cidades eu passei a conhecer depois que eu vi na televisão recebendo corridas. E a cidade de São Paulo é isso que a gente deseja, como é uma cidade de ponta no mundo, esteja também sendo divulgada positivamente. Então é muito importante para nós, inclusive quando a gente tem a corrida acontecendo, a gente faz muita questão, né, Gustavo, de ter lá o nome da cidade expostos, colocando a cidade positivamente para o mundo. Então, agradecer você, Gustavo, e em seu nome todos da SP Tours,
pela dedicação, né? Você foi lá, viajou lá para conversar com o Alberto, tivemos as reuniões e fechamos o contrato. Então, é muito bom ter você na equipe, parabéns para você. Cumprimentar aqui o nosso secretário de governo desaparecido, que fica lá na retaguarda, cuidando de todas as coisas para fluírem. As pessoas às vezes não fazem ideia da complexidade que é o poder público fazer um contrato, colocar as coisas em pé, né, ajustar tudo, e o Edson coordena aí com maestria toda a equipe. O Marcelo D'Angelo, nosso secretário de comunicação, o Júnior Fagotti, aqui, nosso secretário municipal de segurança urbana, também aqui os secretários executivos, o Diogo e o Lipique, o Vitor Sampaio, o chefe de gabinete. Eu não sei porque que o Gustavo te elogiou tanto, acho que ele quer que você pague o almoço, viu, Vitor? Vitinho, que realmente todas as coisas que a gente tem aí para cuidar, e são muitas coisas, sempre acaba ali dando para o Vitinho aquilo que é mais complexo. O Marcelo Pinto, diretor do Autódromo de Interlagos, eu já citei aqui. Queria fazer uma dedicação especial e chamar aqui na frente para vocês se apresentarem a Marcelinha e o Yuri. Vem aqui um pouquinho, Marcelinha e Yuri. Vem cá, que são nossos influencers mirins do automobilismo. E aí eu queria ver se vocês podem dar uma palavra aqui para os nossos pilotos, para o nosso público, para o Giovanni, para o Alberto, para todos nós aqui, olhando para as câmeras, o que vocês poderiam dizer da Fórmula E, vocês que são aí o nosso futuro, que a gente se inspira e faz tudo isso para vocês. Quem começa? Você, como um bom cavaleiro, vai começar com a Marcelinha. Obrigada. Bom, em março de 2023, nesse ano, houve a primeira estreia do E-Prix aqui em São Paulo da Fórmula E e eu estive presente. E na minha opinião, foi um evento incrível, tudo estava impecável, eu adorei meu dia, foi perfeito, eu cheguei muito cansada em casa, as corridas foram demais, teve muita adrenalina, eu simplesmente amei. E eu tenho certeza absoluta que a prefeitura, que a equipe, todo mundo fizeram o melhor possível para 2024. E olha, eu vou estar lá, viu? Tô ansiosa. Primeiramente, eu poderia iniciar agradecendo a todos que vieram aqui para a revelação do E-Prix 2024, onde nós poderemos destacar, primeiramente, o uso da geração 3 e que nós começaremos a desenvolver a geração 4, onde nós, representantes mirins da Fórmula E, estaremos para espalhar e criar cultura na cabeça das pessoas, porque hoje nós não vemos uma cultura tão forte e presente de elétricos no Brasil. Então, nós iremos aceitar esse juramento e criar na visão da cabeça das pessoas que o elétrico é o futuro e o futuro é a próxima geração. Então, muito obrigado a todos que vieram aqui. Eu só posso dizer que o E-Prix São Paulo 2024 vai ser o melhor. E para que todos entendam, the 2024 E-Prix São Paulo will be the best E-Prix from all the history of the Formula E. Obrigado. Vocês são orgulho. Gente, e eu vou falar para vocês, não estava nada combinado, né, Marcelinha? Foi surpresa aqui, né, Yuri? Obrigado, viu? Sem combinar fica melhor. Agora vocês postam isso aí para bombar de visualização. Valeu. Obrigado, viu, Marcelinha e Yuri? Cumprimentar aqui também a nosso sempre vereador, o Quito Formiga, que tem tudo para ser um piloto. Com esse tamanho dele, ele não tem dificuldade. Formiga tônica. Obrigado, Quito Formiga, nosso vereador, cara fantástico aí, que faz parte também de todo esse processo. A Janaína Lima, nossa vereadora, em nome da Jana, cumprimentar todos os vereadores e os representantes. E desejar que a gente possa ter um grande evento, agradecendo a todos os colaboradores da Fórmula E, nossos amigos da imprensa que estão aqui, e a minha equipe, que tem se dedicado muito para que a gente possa desenvolver um governo para todos. A cidade de São Paulo sempre
no topo das melhores cidades do mundo, gerando muito emprego, gerando renda, cuidando da questão da sustentabilidade, do meio ambiente, do desenvolvimento econômico, dos mais vulneráveis. Hoje nós temos, Alberto, acontecendo na cidade de São Paulo, 1.300 obras simultâneas, a maioria delas nas regiões periféricas, num processo muito grande de poder cuidar das nossas crianças, de poder cuidar das nossas mulheres, dos nossos jovens, dos nossos idosos. Então é uma cidade que realmente a gente pode ter muito orgulho, e vocês fazem parte desse processo de que a cidade de São Paulo vai evoluindo cada vez mais e cuidando da vida das pessoas, tornando a qualidade de vida das pessoas cada dia melhor. Muito obrigado, muito sucesso, vamos em frente. Viva a Fórmula E, valeu! Muito bem. Eu vou convidar mais uma vez a Marcelinha e o Yuri para o palco, que eles farão a entrega do pôster oficial da temporada de 2024 ao prefeito Ricardo Nunes. E na sequência vou convidar a todos para a foto oficial. Muito bem, parabéns a todos, obrigado mais uma vez pela presença. Nós faremos agora a coletiva de imprensa. Nós temos 1 ou 2 microfones que irão circular entre os nossos amigos repórteres. Basta que você levante a mão, vou pedir apenas a gentileza para que você diga o seu nome e qual o veículo que você representa. Então os microfones estão à disposição. Senhores repórteres, quiserem fazer a sua pergunta, fiquem à vontade. Bom, vou pedir para você ficar de pé, por gentileza. Boa tarde a todos. Sou Carlos Soares, repórter do Sportlândia. E a minha pergunta vai tanto para os representantes de São Paulo, como representante da Petures, como prefeito, e também para o Alberto. A gente teve um GP da Fórmula E muito bom em 2023, mas como torcedor de automobilismo, a gente queria saber quais novidades podemos esperar. A gente sempre espera por novidades. E quais seriam as principais para o próximo GP? Antes do Alberto responder, eu já vou adiantar que vai até às 22 a Fórmula E esse ano, não é isso? Então tem bastante novidade aí, mas Alberto. Thank you for the question. Well, actually we have many new things, coming up. To start with, and Lucas was mentioning before, we just have done the official test in Valencia last week. And the cars are going actually 1 to 1.5 seconds faster than last year. Nós já fizemos alguns testes na Espanha, em Valência, e os carros vão estar 1 a 1,5 segundos mais rápidos. So entertaining is something that we like to do since we launched Formula E back 10 years ago. So there are quite a few new surprises that are going to happen in the event this year. Nós também gostamos de entreter as pessoas. Então vamos ter algumas surpresas no evento desse ano. And that will make, obviously, all our fans in São Paulo, in Brazil, have an even better event than what they had last year. Nós esperamos que os fãs que estão aqui em São Paulo tenham um evento ainda melhor do que o do ano passado, por meio dessas surpresas. So, on a technology way, we will be better than last year, and in terms of entertainment, we will also be better than last year. I know we had some challenges caused by being the first time that we ever did the race in São Paulo, but all these together with the municipality, our local team has been sorted, and we will have a stunning event this year. Bom, nós tivemos, é claro, alguns desafios, porque foi a nossa primeira corrida, o ano passado. Então, trabalhamos para... Desculpa, eu vou dar uma distância aqui. Trabalhamos para poder melhorar os aspectos que possam ter deixado a desejar, de alguma forma, e vamos trabalhar em 2 frentes, tecnologia e entretenimento, para que os fãs tenham uma experiência ainda melhor. Próxima pergunta. Marcelo, você não quer falar das coisas novas que vai ter?
além do que o Alberto falou, da técnica, da velocidade? Vai ser surpresa? Mas vai ter a Loki tocando? Próxima pergunta. Então, primeiramente, eu gostaria de perguntar que nós, como vamos ser os influencers mirins da Fórmula E, eu gostaria de saber como é que a gente poderia influenciar, criar cultura e também trazer um público infantil para a Fórmula E com o maior incentivo e a emoção de trazer também os pais. E além de podermos criar áreas para as crianças da parte mirim, porque assim nós poderemos influenciar as próximas gerações. Então eu gostaria de saber como é que essa rota seguiria para as próximas Fórmula E ou os EPRIX São Paulo. You are impressing me every second you talk. So congratulations on how well you speak. Very easy. I mean, first of all, you are so lucky to live in a country with such a heritage in motorsport. Bom, primeiro, você é incrível. Parabéns pela sua fala. Né? E você deve ser feliz por estar num país que tem uma cultura de corridas aqui. Here you have champions like Senna, Piquet, Di Grassi, Sergio, Rubens Barrichello, Felipe Massa. I mean, there is a never-ending etc. On the amount of champions that you guys you don't have. So again, you're lucky to live in a country like this, and actually there is a lot of people starting from scratch in this country, which is very different from some other countries. Primeiro, há um legado de pilotos, alguns aqui presentes, inclusive, né? Então, começando pelo Senna, ele passou pelo Piquet, por uma lista de outros pilotos que já trabalharam aqui no nosso país com as corridas, tá? Então, a cultura no nosso país já vai ajudar você nesse sentido, porque nós temos uma cultura, as pessoas gostam de corridas de carro, isso pode te ajudar. But we at Formula E have created the platform of pinnacle of electric motor racing, which is the top tier of a ladder that is still to happen. Nós também criamos uma plataforma, desculpe, eu vou perguntar o nome novamente, mas é uma plataforma de alta performance, é muito boa, excelente, então isso também ajuda a divulgar o trabalho. Desculpe, a plataforma se chama, claro, Fórmula E, né? E está no topo da pirâmide, no topo dessa escada que as pessoas precisam. So just to explain, Formula E is here. We still need to create all the different stages, to get to Formula E. And you're absolutely right. There is nothing underneath, Formula E. And we're working on it together with different promoters around the world. We want to start from karting to, the equivalent of Formula 4, then Formula 3, then Formula 2, and all these fully electric. Então, eles querem criar também todos os degraus dessa escada que levam à Fórmula E. Excelente, muito bem. E todos os outros tipos, né, de Fórmula que possam levar você a chegar à Fórmula E. It took us 10 years to get to where we are, and hopefully that ladder will come quicker, but bear with us. We're really supporting the younger generations to be in Formula E, and you have already a contract with me. Whenever you want to race a Formula E, I'm here. Bom, então veja só, nós demoramos 10 anos para poder proporcionar a Fórmula E, mas vai ser mais rápido para proporcionar os outros degraus dessa escada. E você já está convidado a participar. Próxima pergunta. Oi, Pedro Cuenca, do site Grande Prêmio. Alberto, a Fórmula E demorou 10 temporadas para chegar até São Paulo, até o Brasil. E ainda está começando, um evento recente, o primeiro ano. Quais foram os aspectos positivos que vocês perceberam da corrida e algum aspecto negativo que possa ser melhorado para 2024? Obrigado. So most of them are
very positive, actually. And I just mentioned it, 23,000 people, an amazing economical impact study for the city. I think in general, Mayor, Lucas, Gustavo, absolutely everyone talked really well, Marcela, about how much fun they had last year at a Formula event. But as you said, there were challenges. Então, houve, claro, muitos aspectos positivos, alguns dos quais foram mencionados aqui, principalmente o impacto econômico, a alegria das pessoas estarem se divertindo num evento que estava também proporcionando emprego para as pessoas. Então, claro, muitos aspectos positivos, mas também alguns negativos. So we are humble in our approach. We did well, but we can do much better. That's 100%. Bom, nós somos humildes na nossa abordagem. Nós sabemos, é claro, que houve problemas que a gente precisa superar, então nós estamos trabalhando muito para isso, sempre para ser melhor, para proporcionar um evento melhor. The day after the race last season, the whole team was fully dedicated to understand exactly how could we improve for next year, and this is exactly what we have done. Bom, então no dia seguinte, toda a equipe trabalhou para entender o que funcionou, o que não funcionou, e a partir disso trabalhamos para sanar qualquer problema que pudéssemos ter tido, para que a gente pudesse oferecer um evento ainda melhor esse ano. When I talk the team, I talk about not only Formula E, but the local promoters, local operators, municipality, SP Tourists, absolutely everyone involved has done many debrief after the event last year, and we are to improve for the following season. Então, não estou falando apenas da nossa equipe de organização do evento, mas também todas as autoridades, inclusive as aqui presentes, todos os operadores que trabalharam para fazer esse evento acontecer. Enfim, todas as pessoas envolvidas no evento, na organização e realização do evento, foram consultadas no pós-evento, para saber o que precisava ser melhorado. Próxima pergunta. Oi, novamente, bom dia, mas agora eu queria falar um pouquinho com os pilotos que estão um pouco quietos. Mais uma vez, Carlos, do Sportlandia. Bom, mais para o Lucas nesse caso, né? Você que já tem uma história de sucesso dentro da Fórmula E, você acredita que essa etapa em São Paulo, no Brasil, correndo na sua casa, dá um gás a mais, dá uma força a mais? Você sente o calor da torcida, o apoio, dá um incentivo maior em busca do objetivo principal? Sem dúvida, sem dúvida. Eu sou paulistano, nasci e cresci aqui na cidade de São Paulo. E fui para a Europa ser piloto profissional com 18 anos, 17, 18 anos, uma história parecida com a do Serginho. E ter uma etapa da Fórmula E aqui ajuda muito a categoria. Como eu falei, a gente teve praticamente todos os pilotos internacionais do Brasil na Fórmula E. Dos últimos que andaram na Fórmula 1, acho que só o Barrichello não correu de Fórmula E. Mas todos os outros correram. O Senna, o Piquet, o Nars, o Felipe. E mesmo assim, a Fórmula E no Brasil ainda não cresceu do jeito que da minha expectativa, comparado com outros países que não tiveram tanto sucesso com pilotos na Fórmula E, mas a Fórmula E cresceu muito mais. Alemanha, Inglaterra, Indonésia, enfim, outros países. Então, eu acho que realmente faltava ter uma etapa aqui, consolidar a Fórmula E no Brasil. Agora, também, a gente está tendo mais essa conversa sobre veículo elétrico. O veículo elétrico no Brasil está começando a fazer sentido economicamente, você ter um veículo elétrico. Então, as pessoas estão começando a entender um pouco mais. E a gente tem 2 representantes, né, na categoria. E a gente vai ter... Então, e do geral... Se você olhar todas as categorias de monoposto do mundo, profissionais, que é praticamente a Fórmula 1, a Fórmula Indy e a Fórmula E, a gente tem nós 2 na Fórmula E, o Fittipaldi agora na Indy, entrou esse ano, né, e só. Então, assim, a gente seria um sonho a Fórmula E ganhar reconhecimento e market share no Brasil. E eu acho não, sem dúvida a etapa aqui vai ajudar a acontecer isso. Próxima pergunta, Marcelinha. Temos uma lá no fundo, desculpa. Bom dia, falar com o Alberto.
Os três primeiros carros da Fórmula E teve muito avanço na velocidade e não tanto na autonomia. Para a próxima geração, a quarta geração, nós teremos um carro com uma autonomia maior e provavelmente corridas mais longas da Fórmula E? I'm not sure if I follow the question. You're asking if we're going to have more autonomous car or range of the battery. So as you said, from Gen 1 to Gen 2, we had, from 2 cars to 1. So basically, you could complete the whole race with just 1 car. We double the capacity of the battery in just 4 years. Então, em 4 anos, nós dobramos a capacidade da bateria. Com apenas uma bateria, você pode fazer a corrida. Talking to all our media partners, they have always suggested us that the event should last no more than 1 hour. Conversando com os parceiros de mídia, marketing, eles acreditam que o evento não deve durar mais do que 1 hora. Therefore, all the extra power that we have found in the last 6 years of history of Formula E has been fully dedicated to performance. Então, toda a capacidade dos carros dos últimos anos tem sido dedicada totalmente à performance do veículo nessa 1 hora. And hence why today the cars are, Lucas, 5, 6 seconds quicker than in Gen 2. So there is a big advantage in terms of performance compared to previous generations. Comparado às gerações anteriores, os carros estão 5 ou 6 segundos mais rápidos. Muito bem, vamos para a última pergunta, então, da Marcelinha, que está aqui na frente. Marcelinha. Lembrando que depois dessa última pergunta, nós teremos... O Alberto irá apresentar o simulador e irá apresentar o circuito de São Paulo para o prefeito. Depois as autoridades ficam aqui à disposição se tiver mais alguma pergunta. Então, por favor, Marcelinha, última pergunta. Bom, essa pergunta vai para o nosso presidente, Giovanni Guerra. Então, a minha pergunta é a seguinte: a gente já tem a Fórmula E, mas e nós crianças? Porque normalmente só... Como que eu posso dizer? Não adolescentes, mas adultos para andar na Fórmula E. Então, eu queria saber se irão acontecer eventos elétricos de karts ou outro tipo, ou outras formas, mas para nós, jovens. Parabéns. Aliás, eu estava esperando a oportunidade para também parabenizar vocês dois. Eu, como responsável, me sinto aqui estimulado a trabalhar, a começar a trabalhar para que realmente isso aconteça. E pensando aqui comigo, com minha mãe, Nossa Senhora, eu acho que a gente tem hoje aproximadamente 200 pilotos nos campeonatos estaduais, na Copa Brasil, no Campeonato Brasileiro, que assemelham, que aproximam da idade de vocês. Uma coisa que me ocorreu aqui agora, que é baseado na pergunta, eu esqueci o nome dele, mas do Yuri, que eu acho que tem tudo a ver. A gente poderia, a organização, a Confederação Brasileira, você, Alberto, otimizar, oportunizar para essas crianças que estão de fato sonhando hoje com automobilismo, correndo de kart, eles puderem vir conhecer, como eu conheci depois de 60 anos, esse ano a Fórmula E. Acho que esse é um primeiro passo, a sua ideia é extremamente interessante. E eu preciso contar para vocês que o Brasil foi o palco do primeiro campeonato mundial de kart elétrico. Aconteceu há 4 anos atrás, na Paraíba, e foi um sucesso. Mas um sucesso que não aconteceu para o Brasil, aconteceu para o mundo. E nessa época eu não era presidente, mas eu fui um dos responsáveis que trouxe o kart elétrico que correu lá na Paraíba. E, coincidentemente, o primeiro piloto de kart campeão é brasileiro, é nordestino, é lá de João Pessoa, da Paraíba. Exatamente, é um xará do Serginho, é o Sérgio. E isso tudo ficou abafado, e eu estou hoje na Confederação Brasileira de Automobilismo para jogar tudo isso para o mundo, para trabalhar para todos e principalmente para vocês. É um compromisso meu, vocês vão ter sim vez e voz
como as meninas têm hoje no automobilismo do Brasil, através do Goals on Track, que é outro sucesso grande, e é o compromisso que eu posso assumir com vocês. Muito bem, nós temos mais uma pergunta aqui e com essa nós encerraremos essa coletiva. Por favor. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Ricardo Nóbrega. Eu queria me dirigir ao prefeito e perguntar qual é a probabilidade da renovação e quanto tempo que a cidade de São Paulo tem contrato com a Fórmula E. Da Fórmula E a gente assinou no ano passado, são 5 anos de contrato. Isso. Hã? Renovável por mais 5. Quer renovar de novo? Vamos renovar, lógico. Então 5 anos. Assinado ano passado, 5 anos, renovável por mais 5. Muito bem, sendo assim, em nome da Prefeitura de São Paulo e da Fórmula E, agradecemos a presença de todos nesse nosso encontro e os convidamos para conhecer o circuito de São Paulo através dos simuladores. A todos, uma ótima tarde.